Olá, irmãos! Dando continuidade ao estudo do livro Atos dos Apóstolos, estudaremos hoje o capítulo 19, parte 2. No estudo anterior, nós vimos que os apóstolos Paulo e Timóteo estavam lá em Éfeso, na Ásia Menor. Aqui na segunda parte a gente vai ver que o apóstolo Paulo continua lá na cidade de Éfeso, levando a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, já que naquela cidade era uma cidade pagã, uma cidade romana, que o Império Romano tinha aquela cidade como a capital do Império Romano na Ásia Menor. E ali eles guardavam uma imagem da deusa Diana, era a mãe deles, que eles consideram, tinha uma escultura, tinha uma estátua muito grande, e aqui a gente vai explicar os fatos que aconteceram, onde lá, essa cidade que adorava muitos deuses, seus habitantes adoravam muitos deuses, e lá eles construíam estátuas, né? Tinha pessoas especificamente só para fazer imagens à base de prata, de ouro. Pois vamos ver aqui como é que foi essa terceira viagem missionária do apóstolo Paulo lá em Éfeso. Passado esses acontecimentos, versículo 21, Paulo decidiu no seu espírito ir para Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Acaia, e projetava: depois de haver estado ali, é necessário igualmente que eu veja Roma. E enviando a Macedônia 2 dos seus cooperadores, Timóteo e Erasto, ficou por mais algum tempo na província da Ásia. O apóstolo Paulo, ele tinha muito interesse e na hora certa ele iria para a cidade de Roma, porque a igreja cristã em Roma, que tinha sido fundada pelos não-judeus, o apóstolo Paulo escreveu uma carta para os romanos e tinha interesse de visitar a igreja de Roma, passar a sua experiência como um cristão que viu Jesus ressurreto. Ele queria passar a mensagem para os romanos, aqueles da igreja cristã lá em Roma. E aqui ele fala dessa vontade de ir para Roma. Era o momento também que ele estava preparando para ir para a Espanha. Então ele disse: eu vou para Roma. Estava com muita vontade de falar aos irmãos. Aqui a gente vai ver que o Erasto ele era uma espécie de administrador da cidade de Corinto, da província de Acaia. E ele era um convertido do Senhor Jesus, era uma pessoa de bastante influência lá em Corinto, mas ele já tinha deixado a administração e agora passava a ser um missionário da obra do Senhor Jesus. Ele estava acompanhado do outro missionário, o Timóteo. E aqui a gente está vendo que a mensagem do Evangelho crescia, o Espírito Santo de Deus transformava aquelas pessoas pagãs, aquelas pessoas que adoravam outros deuses. Mas quando o coração é tocado pela palavra do Senhor, quando Deus chama ao arrependimento de pecados, ninguém resiste. Ninguém resiste ao chamado de Deus através de Jesus Cristo. Continuando, versículo 23. Naquele tempo, aconteceu grande alvoroço por causa do caminho. O caminho era o nome que era dado aos cristãos, aos novos cristãos, que eram seguidores do caminho de Jesus Cristo. Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Um dos ourives, chamado Demétrio, que confeccionava miniaturas de prata do templo de Diana e proporcionava grandes lucros aos artífices, promoveu uma reunião destes com os demais trabalhadores dessa profissão. E lhes declarou: senhores, sabei que deste ofício vem o nosso enriquecimento, e estáis observando e ouvindo que não apenas em Éfeso, como também em quase toda a província da Ásia, esse indivíduo, Paulo,
tem persuadido e alterado o modo de viver de muitas pessoas, afirmando que deuses feitos por mãos humanas não têm poder divino. Ao continuar isso, corremos o risco de ver não apenas nossa arte perder o prestígio que ostenta diante de todos, como também de o templo de a grande deusa Diana cair em descrédito. E mais, de a própria deusa, hoje adorada em toda a província da Ásia e em todo o mundo, ser destituída de sua majestade divina. Olha só, aqui o Demétrio, que é uma espécie de organizador dos artífices, aquele é uma espécie de Eurífides, né? Nos dias de hoje, eles preparavam, eles trabalhavam e ganhavam muito dinheiro com a confecção de miniaturas, né? De imagens de vários deuses grego-romanos. Então aqui eles ficaram preocupados porque o apóstolo Paulo levava a mensagem da salvação através de Jesus Cristo, muitas vidas estavam sendo alcançadas, muitas pessoas conheciam a palavra, liam as escrituras e eram libertadas, porque a palavra de Deus, como diz lá em João 8:32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por quê? Porque a partir do momento que a pessoa começa a ler as escrituras, é o poder sobrenatural de Deus através do Espírito Santo de Deus, vem transformar aquela pessoa e ela começa a entender como o mundo, como foi criado, como Deus se manifestou na natureza e como ele se manifesta diariamente, como os profetas que há mais de 3.500 anos deixaram a palavra registrada, a palavra de Deus, escrita por inspirados profetas, e assim eles são libertados. Todo aquele que procura conhecer a verdade, Jesus Cristo, são libertos da escravidão do pecado. E assim, muitas pessoas aqui na cidade de Éfeso estavam procurando o caminho de Jesus Cristo, e muitos também estavam perdendo dinheiro, aquele enriquecimento por parte daqueles artífices que faziam estátuas, miniaturas e saiu vendendo. Ali para eles era um prejuízo enorme. Por quê? Porque as pessoas estavam tendo conhecimento da verdade e sabia que mãos humanas jamais poderão fazer algo que Deus possa habitar, porque Deus não habita em santuário feito por mãos humanas. Deus é espírito, ele é adorado em espírito e em verdade. A gente vê nos dias de hoje, isso aqui a gente olha para o nosso Brasil e muitos países, as adorações a imagens, né? As pessoas às vezes criam deuses de barro, deuses feitos por mãos humanas, erguem estátuas e acham que ali o poder divino está ali, e não está. Ali é enganação e as pessoas são enganadas. E Deus, o Deus Criador dos céus e da terra, ele é espírito e verdade, e ele se revelou através de Jesus Cristo. Temos que olhar para Jesus. Jesus é aquele que nos transforma, é aquele que nos dá a vida eterna, é aquele que no último dia, no juízo final, ele estará do nosso lado e não deixando que nós passamos pelo julgamento para ir para o inferno. E sim, todo aquele que confessa o Senhor Jesus como Messias, como aquele que Deus enviou a esse mundo para trazer a salvação através da sua morte na cruz, esse será salvo. E aqui o apóstolo Paulo estava sendo perseguido por causa da verdade, porque muitos conheciam a palavra de Jesus Cristo e muitos também, aqueles que não queriam entregar a vida para o Senhor Jesus, estavam tendo prejuízo. Por quê? Porque a verdade começava a se manifestar. E quando a verdade de Deus se manifesta, as pessoas deixam o engano. Porque Satanás, ele desde o princípio, ele é enganador. Nele não há verdade. Mas aquele que confia em Jesus Cristo, que crê que ele foi ressuscitado por Deus e que hoje reina esse mundo e transforma todos aqueles que serão os seus na vida eterna, você terá a salvação através do nome de Jesus e será liberto. Continuando, rapidamente, versículo 29. Rapidamente, toda a cidade foi envolvida por absoluto alvoroço. O povo correu alucinado
para dentro, o povo correu alucinado para o teatro, arrastando os companheiros de ministério de Paulo, os macedônios Caio e Aristarco. Então, Paulo quis apresentar a multidão, mas os discípulos o contiveram. Também alguns dos oficiais religiosos romanos, amigos de Paulo, chegaram a mandar-lhe um recado expresso, rogando-lhe que não se arriscasse a ir ao teatro. Uma assembleia estava em total confusão. Uns gritavam de uma forma, outros protestavam de outra, e a maior parte das pessoas nem sabia ao certo por que estavam concentradas ali. Um grupo saído da multidão julgou que Alexandre fora o causador daquele tumulto, quando os judeus o impeliram para que fosse à frente. Ele, por sua vez, fazia sinal com as mãos, solicitando silêncio ao povo para que pudesse expressar sua defesa pública. Todavia, assim que perceberam que ele era judeu, todos, a uma só voz, exclamaram durante quase 2 horas sem parar: "Grande é a Diana dos Efésios!" Então, o secretário-geral da cidade acalmou a multidão e ponderou-lhes: "Caros cidadãos efésios, quem porventura desconhece que a cidade de Éfeso é guardiã do templo da grande Ártemis," Ártemis é a Diana, a deusa Diana, "e da sua imagem que caiu de Zeus? Portanto, considerando que estes acontecimentos são inegáveis, convém que vos aquieteis e nada façais irrefletidamente, porque esses homens que aqui trouxestes não são ladrões de templos, nem tampouco blasfemaram contra a nossa deusa. Assim, se Demétrio e os artífices que o acompanhavam têm alguma queixa contra alguém, os tribunais estão abertos e há procônsules para isso. Eles que apresentem suas denúncias ali. Contudo, caso haja qualquer outro pleito, este deverá ser decidido em assembleia regular, conforme a lei. Porquanto, da forma como estamos procedendo, corremos o perigo de sermos acusados de perturbar a ordem pública, tendo em vista o tumulto ocorrido hoje. E neste caso, não nos haveria motivo razoável que pudéssemos alegar para justificar tamanha movimentação do povo. E, tendo dito isso, desfez a assembleia. Olha só, existia lá em Éfeso um teatro onde havia reuniões do povo, a democracia lá naquela região, a maioria do povo decidia aquilo que o prefeito, o administrador daquela cidade tomasse a decisão, seria por através de uma assembleia. E lá eles chamavam a assembleia de eclesia, em grego, que significa igreja. Assim como os primeiros cristãos começaram a fundar igrejas, vem por causa de assembleias. E aqui, o administrador, o representante de Éfeso, ele reúne o povo, uma multidão de gente lá no teatro, para deliberar, para que o povo possa votar a respeito desses fatos que estavam ocorrendo lá na Ásia Menor, basicamente aqui na cidade de Éfeso. Por quê? Porque essa deusa Diana, essa deusa do panteão grego-romano, essa deusa tinha aproximadamente 130 metros de altura, 67 metros de largura, tinha aproximadamente 27 colunas, cada coluna tinha 19 metros, e essas colunas elas eram feitas de mármore branco. E na época, por muito tempo, foi sendo uma das 7 maravilhas do mundo. E essa deusa, ela era adorada ali próximo. Eles diziam que essa deusa vinha as prostitutas para adorar naquele templo da deusa Diana. E eles diziam que vinha de um meteoro ou que tinha vindo dos céus. É uma coisa espantosa. Mas
como a gente vê que lá entre os gregos e os romanos principalmente, eles tinham muitos deuses para adorar. Cada mês do ano existia adoração a um determinado deus. E aqui eles se reuniram preocupados, por quê? Porque muitas pessoas estavam perdendo dinheiro. Muitas pessoas estavam perdendo dinheiro porque a palavra de Deus estava libertando aquele povo conhecia agora a verdade revelada nas Escrituras. Então, não vou mais adorar no templo, porque isso aqui não vale nada, isso aqui é coisa do inimigo, isso aqui não é coisa de Deus. E aqui, você sabe como é que fica, né? Aquelas pessoas estão perdendo dinheiro, porque a palavra de Deus diz que o dinheiro é o mal desse século, né? E aqui a gente vai ver que o apóstolo Paulo, ele tenta ir até essa assembleia, mas ele é impedido porque a preocupação de que poderiam até linchar o rapaz. E aqui ele deixou que o administrador falasse lá na reunião. Na reunião foi dito, não, eles aqui não estão dizendo, não estão querendo fazer coisa alguma de errado contra o nosso templo, nada disso. Eles estão pregando a palavra deles. Só que a palavra de Deus, ela entra em todos os locais, até nesses locais onde existe a perseguição, a palavra de Deus se manifesta ali. Muitas pessoas, mesmo dentro de uma comunidade perseguida, de uma comunidade que segue a outros deuses, a palavra de Deus, através do Espírito Santo, ela vence, ela transforma aqueles corações. E aqui, o apóstolo Paulo deixou a sua missão, né? Deixou a missão lá e a missão daquela cidade foi transformada. E tudo tem um início, meio e fim. Coisas que não são verdadeiras, elas morrem com o tempo. Hoje em dia não existe mais esses templos. Por quê? E as pessoas não adoram mais. Por quê? Porque ali era mentira. Nos dias de hoje, a gente infelizmente ainda vê as pessoas que têm acesso às escrituras, não procuram saber a verdade, ficam acreditando quando as pessoas fazem superstições, tem medo daquilo, adora isso, aquilo. O esoterismo, esse esoterismo também era praticado lá em Éfeso. Portanto, meus irmãos, procuremos deixar de lado essa superstição, procuremos deixar de lado de adorar imagens feitas por mãos humanas, porque Deus não vai habitar ali. Ali pode habitar outras coisas que não são agradáveis ao ser humano. Ali pode habitar outras entidades, conforme a palavra de Deus diz. Procuremos então conhecer a verdade que está revelada nas Escrituras e adorar o Deus que criou os céus e a terra, o Deus que é adorado em espírito e em verdade. Não é adorado porque ele não permite que se faça imagem e escultura dele. Portanto, meus irmãos, essa mensagem, essa reflexão é para que possamos a cada dia refletir e não crer naquilo que falam, porque o que falam e que não está dentro da Escritura, da palavra de Deus, a gente tem que esquecer. Amém? Querido Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, Pai, te pedimos que teu Santo Espírito possa reinar no coração daqueles que ainda não te conhecem, Pai. Que o Senhor possa trazer o arrependimento de pecados e que haja salvação no meio do teu povo. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém.